Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 24 do mês de agosto do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano, e pelo nosso calendário judaico. Hoje nós estamos no dia 16 do mês de Elul, do ano 5781, a contar da criação. E nós estamos a 352 dias, do ano 5782. E hoje nós temos a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik, o justo da nossa geração, a liderança da nossa geração. E o Rebbe fala conosco nessa tarde da seguinte forma: não estamos esperando alguma revelação grandiosa de cima para salvar-nos de nossa incompetência como guardiães deste mundo e por tudo em ordem. Ao contrário, aguardamos para ver o sol erguer-se sobre tudo o que fizemos, para ver os frutos de nossos esforços florescer em eterna primavera. Dessa forma, nós temos pela frente novos dias sobre o mundo como uma chuva primaveril, sobre um campo arado e semeado. Are e semeie agora, enquanto ainda há tempo. Então, nessa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel para hoje, ele está nos chamando a atenção de que a visão judaica para os dias da redenção, quando ocorrerá a revelação do justo, único e verdadeiro Mashiach, a partir do momento que houver acontecer a revelação de Mashiach, então o Rebbe está dizendo que dentro dessa visão judaica não se está esperando aí alguma revelação grandiosa de cima para baixo, trovões, relâmpagos, raios, trovoadas, céu se abrindo, aparecendo miríades de anjos e aparecendo num cavalo branco o Salvador da pátria. Não é nada disso. O Rebbe está dizendo, a visão judaica de acordo com o conhecimento e o entendimento da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, bem como de acordo com as profecias registradas pelos profetas. Então, na realidade, não estamos aguardando, dentro da visão judaica, uma revelação grandiosa de cima para baixo, para salvar-nos do quê? Da nossa incompetência, como guardiões deste mundo, e por tudo em ordem. Ao contrário, o aguardo, o anseio, é realmente para ver o sol erguer-se, simbolizando a luz inacessível de Deus, a justiça plena, erguer-se sobre tudo o que fizemos, para ver os frutos de nossos esforços florescer em eterna primavera. Um pequeno gesto, ele faz com que grandes coisas possam acontecer. Uma pequena atitude de caridade, de amor fraternal, uma pequena obediência a um mandamento pequeno, que muitas vezes nós achamos que o mandamento é pequeno, Então, uma pequena obediência a um mandamento pequeno, isso pode resultar em grandes coisas. Nesse sentido, o Rebbe quer chamar-nos a atenção de que todo o trabalho e esforço que nós fazemos realmente para exaltar a Deus, para estarmos num sentido de obediência aos mandamentos de Deus, a nossa techuvá diária, a nossa prece diária, os nossos estudos diários de Torá, 7 leis universais, a nossa tzedakah, dentro desse escopo todo,
por menor que seja o ato, por menor que você venha cumprir isso com um pequeno gesto, mas se você o faz com sinceridade de coração, se você faz com amor transbordante, isso para Deus é uma grande coisa. Por isso o Rebbe diz que na visão judaica, né, não estamos aguardando algo, uma revelação grandiosa, o retumbar dos tambores, né, o céu se rasgando, né, de leste a oeste, né, miríades e miríades de anjos aparecendo nos céus, e aparecendo alguém em cima de um cavalo branco e rasgando o céu, né? E a terra estremecendo e pá, né? Não é nada disto que irá acontecer, porque não tem fundamento bíblico para isso, é mais uma teoria dos homens, mas na visão judaica, o nosso Rebbe diz, o que nós aguardamos de fato, aguardamos ver o sol erguer-se. E esse sol erguer-se significa a luz infinita, a essência de todas as coisas, certo? Se revelando para esses dias na revelação do justo Mashiach, né? Para a redenção final, começando a surgir o sol da justiça, em que fará com que realmente os frutos de nossos esforços para florescer numa eterna primavera. Ou seja, mais uma vez o Rebbe está nos dizendo aqui que o bem, ele vai prevalecer. É o bem que realmente aqui será levado em conta. Então, por isso, os nossos atos, por menor na nossa visão que possam ser, mas é para exaltar a Deus, é para realmente estarmos firmados nesses 5 princípios que falamos constantemente aqui. Então, por menor que seja o teu ato, ele vai realmente, no momento que Mashiach se revelar, ele trará consigo este sol da justiça, para fazer realmente aparecer e florescer os nossos esforços, os frutos do nosso trabalho em uma eterna primavera. Então, o que o Rebbe quer dizer para nós aqui é que, às vezes, nós falhamos e nós valorizamos mais a falha do que, propriamente dito, um ato bom que fizemos. E tem que ser o contrário. O ato bom, o ato justo, o ato à luz dos olhos de Deus, o ato que fazemos à luz da Torá, à luz das 7 leis universais, é isso que conta, é isso que prevalece. E é por isso que nós precisamos estar atentos, de fato, a esta realidade. Porque muitas vezes a pessoa ela erra, ela falha, e tudo que ela fez de bom, ela anula, ela cancela. Como se não tem valor algum. E não é isso que o Rebbe está nos chamando a atenção aqui. A nossa falha, o nosso erro, ele inclusive faz parte do nosso próprio processo de aperfeiçoamento à obediência divina. Então, nós não podemos usar realmente das nossas falhas um grande obstáculo por tudo aquilo de bom que fizemos e simplesmente apagar tudo. Então, como a revelação que o nosso Rebbe está dizendo, o que de fato dentro da visão judaica aguardamos ver o sol erguer-se sobre tudo que fizemos, para ver os frutos de nossos esforços florescer em eterna primavera. Isso significa o bem que fazemos, ele permanece para sempre. As falhas, os erros que cometemos, se nós fazemos a verdadeira techuvá, retorno a Deus para um arrependimento genuíno, ele se torna nada. E o bem que você fez continua,
E nesse ato de techuvá, que é um bem também aos olhos de Deus, ele também vai ser somado com os outros bens que você fez, com outras atitudes do bem que você praticou. E isso vai permanecer contado realmente para a eternidade. Então, nessa sequência, né, o nosso Rebbe diz, né, então, novos dias caem sobre o mundo como uma chuva primaveril, sobre um campo arado e semeado. Então, quando o inverno cessa, então rapidamente se faz o quê? A preparação da terra para semear a terra. Então é lançado as sementes, prepara a terra e é lançado as sementes. Por quê? Porque cessando realmente o inverno, né, vem as chuvas da primavera, que vem trazer exatamente o quê? O chover, o molhar, para que a terra possa, de fato, receber de bom grado as sementes e as sementes possam, de fato, brotar, crescer e assim trazer os seus frutos. Dessa forma, então, o Rebbe diz para cada um de nós, are e semeie agora, enquanto há tempo. E isso está falando no sentido de fazermos aquilo que é bom e justo aos olhos de Deus, em cima das 5 bases que nós temos para nós, como Benei Noah. Então, em cima dessas 5 bases, é que nós precisamos estar arando e semeando agora, enquanto há tempo. Porque a partir do momento que o justo e o verdadeiro Mashiach se revelar, a contagem será naquele momento. Então, por isso o Rebbe diz, are e semeie agora, enquanto há tempo, para que isso seja somado nos teus méritos, que seja somado realmente para fazer florescer a sua eterna primavera. Redenção final com Mashiach. E na sequência, o lar de Deus sendo determinado, estipulado aqui nesse tempo que chamamos de hoje, nesse tempo, né, que nós chamamos de casa terrena, quando será totalmente transformado na moradia de Deus. Então, por isso, are e semeie agora, enquanto há tempo. Aleluia, Baruch Hashem. Vamos em frente, né? Hoje nós estamos aí com a nossa Luciana Rodrigues de Marília, a nossa região aqui. Lídice Okamoto, Manaus, Amazonas. José Hélio Tavares, lá da região de Silveiras, interior de São Paulo. Quem mais que está aí? O Luiz Ribeiro, de Itaquera Grande, São Paulo, Baruch Hashem. Quem mais está por aí? A Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, né? Baruch Hashem, né? E à medida que forem entrando aí, dá um shalom aí. Também queremos deixar aqui o nosso shalom para o dia de hoje, para o Cláudio Uilames, em Bugaçu, Grande São Paulo, o Mate Oigold, acho que é assim que fala, né? O Gelson 3, o Fabrício Fernandes, Victor Galdino, Elvia Nunes Ezember, de São Vicente, interior de São Paulo, praia. Celina Souza, lá de Brasília, Distrito Federal. E o Antônio Barroso, lá de Fortaleza, Ceará. Baruch Hashem, por essas vidas aí. Nós estamos hoje no terceiro dia da semana, portanto, nós estamos no terceiro dia do Shabat e na nossa terceira leitura, terceira aliá da Parashá semanal. A nossa Parashá semanal é a 50ª Parashá, e que significa, né, quando entrares
ou quando vieres, né, à terra prometida. E nós temos aí, né, dentro dessas primícias, né, que nós somos chamados aqui, assim que entrar na terra prometida, vem a mitzvah das primícias, né, os primeiros frutos realmente serem levados ao Beit HaMikdash, né, as primícias da terra, os primeiros frutos da terra. Um reconhecimento que foi Deus que deu a terra, foi graças à providência de Hashem que eles possuíram a terra, e bem como também uma forma de agradecer pelos primeiros frutos. E nesse sentido, o reconhecimento real de que tudo pertence a Deus, né? Marcos Santos, shalom, shalom Marcos, Baruch Hashem. Então, dessa forma, né, os nossos sábios falam que é bem apropriado realmente a Parashá chamar-se Kitavô, ou seja, quando entrares na terra, né? Então, entrar na terra parecia ser nada mais do que um pré-requisito para viver nela e cumprir os mandamentos que só ali podem ser executados. Contudo, a lição fundamental da nossa Parashá é que tudo à nossa volta pertence a Deus. Então, essa é a lição fundamental da nossa Parashá Kitavô. Por isso, as primícias, os primeiros frutos da terra, os próprios produtores e os seus trabalhadores não poderiam usufruir dos primeiros frutos da terra, né? Aquelas 7 especiarias que nós falamos aqui. Então, de acordo com aquelas 7 especiarias, o trigo, a cevada, a uva, o figo, a romã, a azeitona e tâmaras, né? Então, esses primeiros produtos da terra não poderiam ser usufruídos pelos produtores e os seus trabalhadores. Eles tinham que pegar os primeiros frutos e levarem para o Beit HaMikdash, no sentido de que tudo pertence a Deus. Essa é a lição fundamental da nossa Parashá. Tudo pertence a Deus. Por isso, quando falamos Deus é tudo, nós temos que compreender também essa realidade. Ou seja, tudo, absolutamente tudo, pertence a Deus. Então, até os aspectos aparentemente que chamamos de acessórios, né? Nós falamos que a nossa vida é fundamental, é importante. Os acessórios, né? As roupas, o que nós comemos, bebemos, né? As questões materiais, financeiras que nós temos na nossa vida para a nossa sobrevivência nesse mundo de ação, nesse mundo da ação. Tudo isso daí são acessórios, né? Então, nesta lição fundamental da nossa Parashá Kitavô, então, é exatamente isso. Tudo à nossa volta pertence a Deus, até mesmo aquilo que nós achamos que são acessórios. Esses acessórios, né? As roupas que vestimos, os bens que conquistamos materialmente, financeiramente falando, tudo isso são acessórios, pois de fato a nossa vida é a questão principal, é essencial. As demais questões é tudo acessório. Mas, dentro desse aspecto aqui, da lição fundamental da Parashá Kitavô, levar as primícias ao Beit HaMikdash, é para que todo judeu e todo não judeu, que é a lição para nós também, é que todo o acessório, ou todos os acessórios, que estão ligados diretamente ao campo material e financeiro, né? Eles fazem parte realmente de Deus, pertencem a Deus. Então, resumidamente, o que eu tenho não me pertence, pertence a Deus. Então, tudo aquilo que Deus permite que nós possamos ter, né? Além da nossa vida, além do nosso vigor, da saúde, o que vem a mais, os bens financeiros e materiais, na realidade, é para convergir para que ele seja engrandecido através das nossas ações, através do bem ao próximo e onde há estudos de Torá, ok? Então, nesse sentido ainda, né? Então, esses aspectos, né, são parte da nossa relação com Deus.
e devem ser imbuídos, né, nesse sentido de consciência e emoção divinas, tão intensas quanto as que devem permear seus aspectos mais evidentemente religiosos. Então, a nossa consciência divina, a nossa mente, como as nossas emoções, o nosso coração, precisa estar em harmonia. A emoção não pode prevalecer sobre a razão, a consciência. Então a nossa consciência, ela precisa ser mais forte, mas precisa trabalhar em harmonia. Por quê? Porque nós não podemos trabalhar com Deus apenas no aspecto de consciência, a razão, e nos tornarmos frios. Por isso, os sábios falam sobre realmente a nossa relação com Deus, elas devem ser imbuídas, elas devem estar presente tanto a consciência como a emoção, o calor, o amor, a demonstração de amor, e não apenas a questão de consciência, certo? Então, e elas precisam ser intensas. Então, a nossa vida, nesse aspecto, precisa ser vivida de forma intensa. Assim como nós almejamos alguma coisa na nossa vida, nós estudamos para conquistar um concurso público, por exemplo, ou um concurso na iniciativa privada, bem como também nós nos dedicamos, né, a conquistar alguma coisa que nós colocamos pela frente como alvo, como foco, né? Então, nesse aspecto aí, nós lutamos, nós nos dedicamos e nós entregamos todo o nosso ser para buscar, almejar e conquistar aquilo. Então, dentro desse aspecto, os nossos sábios falam que nós precisamos, de fato, viver intensamente essa realidade, ok? Mais uma lição que nós aprendemos na nossa Parashá, Kitavot, o tema é a aliança que liga o povo judeu a Deus e está presente em todas as áreas da vida. Ser, quando entrares, indica que devemos entregar-nos com todo o nosso coração e com toda a nossa alma a tudo que fizermos. Então, quando realmente, Kitavot, quando entrares, no caso específico, a terra, então outra lição que nós aprendemos aqui é exatamente a aliança que liga o povo judeu a Deus, e nessa aliança ela precisa estar presente em todas as áreas da vida do judeu, quando ele entrar na terra prometida. Então, a partir do momento que o povo judeu tomou posse da terra prometida, então a outra lição que se aprende aqui é exatamente o quê? É que a aliança que Deus fez com Abraham, Isaac e Jacob, a aliança que Deus fez no Monte Sinai com Moshe e o povo judeu, ela precisa estar presente. Ela tem que ser realidade. Então, é entregar-se completamente na aliança divina. Então, por isso, Kitavot, quando entrares, ela é comparado, segundo os nossos sábios, é comparado quando, né, realmente se entra no mikvê, ou seja, num tanque de água límpida corrente para o ritual de purificação. Então, onde os sábios dizem, se porventura a pessoa que entra no mikvê para o banho ritual de purificação e fica um fio de cabelo na superfície das águas, ele não está completamente imergido, submerso às águas. Então, as águas, elas precisam envolver completamente o ser humano nesse ritual de purificação. Isto é a mesma coisa que os sábios trazem para nós com referência a entrar na terra prometida e estar vivenciando realmente a aliança divina em todas as áreas da vida, sejam elas de ordem espiritual, física, financeira ou material. Tudo que envolve o ser humano, ela tem que estar conectado à aliança divina. Por isso,
é um momento em que a essência, né? E essa é a essência de nosso serviço a Deus. Então, o nosso serviço a Deus, as nossas preces diárias, o nosso retorno a Deus, o estudo da palavra, as 7 leis universais, a tzedakah, atos de doação, bondade, de caridade, elas precisam realmente fazer parte dessa essência do nosso serviço a Deus diariamente, né? Então, nesse aspecto, tudo é uma atividade preparatória que inclui o nosso relacionamento contínuo com Deus e que em breve será consumido e também dá o seu tom, a essência divina, a essência de todas as coisas, que é Deus. Nós precisamos estar conectados a Deus, somente a Deus, pois Ele é o único Deus e o único Salvador. Então, nessa essência, nós conectados com Deus, então nós temos aí, de fato, a garantia realmente de sermos participantes da casa de Deus, da moradia de Deus, que este mundo será transformado nesse sentido aí. Ok? Isabel Marmol Piso, shalom, irmão, saudades. Shalom, querida, saudades. Que brevemente o Eterno derrame completamente a graça, né? Libertadora e saradora no mundo, para que as pessoas possam voltar, né? A ter cada vez mais o contato pessoal e os familiares também, né? As pessoas que se amam, retornando ao abraço caloroso, ao beijo caloroso, né? De um amor fraterno, real e verdadeiro, né? Então, beijão para todos aí em Franca. Shalom, shalom. E finalmente, né, a lição que os nossos sábios trazem para nós, nessa Parashá Kitavô, diz que a Torá não diz, né, se entrares, mas a Torá diz de fato Kitavô, que significa quando entrares. Então, a palavra, né, a palavra da Torá não é se. Então, essa questão de suposição, muitas vezes, complica a vida da pessoa, né? Então, às vezes a pessoa diz assim, ó, se porventura acontecer tal coisa, eu farei tal coisa. Então, essa questão é muito subjetiva, né? Então, pode ser, pode não ser. Posso fazer como posso não fazer. Então, essa questão de se, né? É uma questão aí que fica sim ou não, faço ou não faço, né? Então, é uma condição, né? E essa condição aí é perigosa, por quê? Porque se acontecer, eu faço. E se acontece, eu não faço, qual é a desculpa que eu vou arrumar? Não é verdade? Então, aqui é bem taxativo, né, a Torá. Então ela fala bem categoricamente, Kitavô, quando entrares. Não tem suposição. Então aqui o que Moshe está trazendo é essa realidade. Então, quando entrares, vocês farão isso, isso e mais isso. Então, finalmente, né, os nossos sábios trazem para nós nesse aspecto, ensinando-nos que devemos em todas as ocasiões termos consciência de que nos encontramos no limiar da terra prometida. Então, nesse momento, o povo judeu está no limiar da terra prometida. Vocês entrarão na terra prometida a qualquer momento. Então, é o limiar da terra prometida. De que a redenção verdadeira e definitiva está muito próxima. Se nos dedicarmos inteiramente a nosso relacionamento atual, agora falando da atualidade, com Deus, podemos ter a certeza da consumação desse relacionamento, que ocorrerá com a redenção completa e derradeira, com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. E que a redenção, a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, que de fato aconteça em nosso tempo, em nossos dias,
e que seja para agora. Amém. Então, amados, finalmente essa é a grande lição que nós temos aí, né, completando tudo isso que nos foi falado anteriormente, né, pelos nossos sábios. Realmente a questão de quando entrares. Então, a lição, né, as lições aqui para nós e a mensagem final, né, sabedores da seguinte realidade: quando entrares, estão no limiar da terra prometida. A partir do momento que entrares, é para entrar completamente, com toda a alma, com todo o corpo. É entrar plenamente, completamente. E dentro desse aspecto, isso significa redenção verdadeira e definitiva. Por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel Tzadik, o justo da nossa geração, a liderança da nossa geração, ele disse, desde a década de 50, nós estamos no limiar da terra prometida. Nós estamos no limiar da redenção final com o Mashiach, para podermos adentrar no Olam Rabá, o mundo vindouro, popularmente conhecido como a vida eterna. Então esse limiar é para chamar-nos a atenção e para que nós, como diz a gota de sabedoria do nosso Rebbe no dia de hoje, semeie, plante, enquanto ainda há tempo. O tempo é agora. Baruch Hashem? Ok, vamos em frente aí para a nossa terceira leitura da semana. Ok? Baruch Hashem, Luiz Ribeiro, já falamos shalom para você no começo aqui. Baruch Hashem, Luiz Ribeiro, né? A Yaritza Verônica, shalom, shalom, lá do Chile. E vamos então para a nossa terceira leitura de hoje. Está no capítulo 26, verso 16 ao verso 19 do livro de Devarim. É o quinto livro. Deuteronômio, capítulo 26, versos 16 a 19, nos diz sobre a aliança sempre nova. E assim nos fala a Torá escrita com os comentários de Rashi. Como te foi ensinado, sempre que estiveres estudando a Torá ou executando mandamentos de Deus, deves sentir que Ele, o Eterno Criador, recria sua relação contigo todo dia. Além disso, ainda que não estejas estudando a Torá, nem cumprindo nenhum mandamento específico, deves, contudo, sentir a mesma questão, ou seja, Deus está recriando sua relação contigo. Por exemplo, só cumprirás o preceito de levar tuas primícias ao templo uma vez por ano, mas deves apreciá-lo todos os dias de tua vida com o entusiasmo inerente a uma nova experiência, como se neste mesmo momento, nesse mesmo dia, Deus, teu Deus, te estivesse ordenando cumprir esses decretos e normas referentes às primícias. Em troca disso, Deus te promete que terás o privilégio de guardar esses decretos e normas, estudando constantemente as instruções da Torá para a sua execução, e fazê-los com todo o teu coração e com toda a tua alma. Similarmente, deves viver todos os dias de tua vida como se hoje, isto é, naquele mesmo dia, tivesses escolhido Deus dentre todas as tuas deidades, dentre todas as outras deidades que são falsas, para ser teu Deus, ou seja, te comprometido a andar em seus caminhos, guardar seus decretos, mandamentos e normas, estudando como executá-los e obedecer-lhe. Se agires assim, Deus reciprocamente agirá contigo todo dia como se ele te houvesse separado hoje.
isto é, naquele mesmo dia, de todas as outras nações, para seres seu povo amado, como ele falou a teu respeito, para guardares todos os seus mandamentos, estudando como executá-los, para te elevar acima de todas as outras nações que ele fez, de modo que te teçam louvor, te confiram um nome distinto e glória, para seres um povo santo, dedicado e devotado unicamente a Deus, teu Deus, como ele falou, ordenando-te que o fosses. Assim glorificareis a Deus todos os dias, comprometendo-vos a ser seu povo, e ele vos glorificará, fazendo de vós seu povo amado, conforme prometeu. Com isso, Moisés concluiu sua recapitulação das leis da Torá. Agora ele passará à apresentação das particularidades da relação especial entre Deus e o povo judeu, exortando-o a desempenhar o seu papel nesta aliança. Aqui então nós encerramos a nossa terceira aliá. E nessa terceira leitura, nós aqui temos sobre exatamente a aliança sempre nova. E quando nós encerramos aqui o capítulo 26 com esta leitura, então agora, a partir da aliá de amanhã, nós estaremos aí vendo realmente as particularidades que Moshe estará trazendo na relação especial entre Deus e o povo judeu. E aí então nós veremos a reafirmação da aliança e essas questões peculiares, particulares deste relacionamento entre Deus e o povo judeu. E aqui nessa aliá de hoje nós temos aqui a realidade em que a Torá nos fala, essa vivência, esse relacionamento a partir do momento que entrar na terra prometida, ela precisa ser vivida intensamente, como se naquele momento, nesse exato momento, estivesse novamente ali no Monte Sinai recebendo a outorga da Torá. E Rashi, ele traz então essa realidade de uma forma mais presente na atualidade, falando que nesse momento, na atualidade, nesse momento hoje, em que cada judeu se dedica realmente ao seu serviço a Deus diariamente, então ele precisa estar vivenciando esta aliança como se estivesse exatamente no Monte Sinai, na presença de Deus, recebendo a outorga da Torá. Nesse aspecto, amados, não podemos esquecer de que os não-judeus, a partir do momento que se tornam Benei Noach, no sentido da fé monoteísta com fundamento judaico, estão andando ombro a ombro com os judeus. E nesse sentido estão no mesmo serviço, no mesmo trabalho para com Hashem. E nesse aspecto, o aprendizado do nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo judeu, é onde nós vamos aprendendo, de fato, esse relacionamento particular, peculiar, especial com Deus. E nós não podemos realmente deixar de aprender nenhuma dessas lições, mas nós precisamos estar vivenciando essa realidade. Com referência ao povo judeu, a Torá, na aliá de hoje, diz claramente que Deus, hoje, ele te escolheu para ser teu Deus e andar em seus caminhos, guardando os seus decretos, mandamentos e normas, como obedecer-lhe. Se assim, se o povo judeu agir dessa forma, o verso 18, capítulo 26, verso 18, fala: se dessa forma o povo judeu agir, então Deus reciprocamente, ele agirá contigo todo dia, todo momento, como se o Eterno te houvesse separado exatamente nesse momento, como ele te separou no Monte Sinai. Como ele te separou das outras nações para ser o seu povo amado, como ele falou a teu respeito, para guardares todos os seus mandamentos.
para ele, o Eterno, te elevar acima de todas as nações que ele fez. Ele criou todas as nações, ele formou todas as nações. Mas a partir do Monte Sinai, na outorga da Torá, pois o povo judeu foi o único que aceitou a Torá, as demais nações rejeitaram. Então, a partir daquele momento, essencialmente, oficialmente, né? Então o povo judeu é escolhido, separado, é a menina dos olhos de Deus, é a noiva de Deus. E isso ninguém poderá mudar. Mesmo depois disto, do Monte Sinai, onde surgiram inúmeras, centenas e milhares de práticas religiosas, e muitas delas têm dito aí que Deus mudou de noiva, né? Deus, ele não é o eterno, o criador, o único Deus e Salvador. Ele não é nem um Zé Mané da vida, que cada momento ele tem um pensamento, cada momento tem uma atitude, em cada parada, em cada estação tem um quebra-galho. Ele é fiel ao seu povo escolhido, ele é fiel à menina dos seus olhos, ele é fiel ao seu filho primogênito, ele é fiel à sua noiva, o povo de Israel. Ponto. Podem falar o que for, podem fazer a bagunça que for por aí afora. Ninguém muda esta realidade bíblica. Pode aparecer aí o maior dos teólogos, o teólogo dos teólogos, que dizem que Deus mudou de noiva. Ele abortou a primeira noiva, o povo de Israel, e agora ele assumiu uma nova noiva. Negativo. Não existe isto. Então, se você quer participar realmente destas especiarias, desse relacionamento especial, você, não judeu, precisa realmente voltar para o único e verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico, com orientação rabínica, baseado nos 5 primeiros livros da Bíblia. Se você quer aprender de fato quem é Deus, precisa dos ensinamentos judaicos, com orientação rabínica. Se você quer realmente compreender a relação especial de Deus com o seu povo, precisa aprender sobre a sabedoria judaica, para não cometer o crime de adultério, para não cometer o crime de falsidade ideológica, e estar firmado de fato na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e como não judeu, realmente fazendo a jornada monoteísta com fundamento judaico e com orientação rabínica, né? E também para os últimos dias que nós estamos vivendo, o limiar da terra prometida, entre aspas, o limiar da redenção final, o limiar para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a terra prometida aí de fato, né? Se você quer aprender a realidade desses fatos e o papel essencial de Mashiach nos últimos dias, você precisa aprender a partir do cunho judaico, a partir do judaísmo, com orientação rabínica e com os conhecimentos e a sabedoria judaica para compreender corretamente. Fora isso, você só vai entender de forma superficial, não completa como deve compreender. Dentro desse aspecto, então, o verso 19 do capítulo 26, a Torá fala de forma bem clara, né? Deus, para te elevar acima de todas as outras nações. Então, a nação judaica, Deus a elevou acima de todas as nações. Quem Deus levanta, quem é o homem para derrubar? Se Deus diz que a nação de Israel está acima das demais nações, quem é o teólogo que vem aí e diz que não é bem assim? Falso engano. Para seres um povo santo, dedicado e devotado unicamente a Deus, teu Deus, como ele falou
ordenando-te que o fosses, né? Então, dessa forma, nós vemos aí a aliança de Deus com o povo Israel, né? A nação que está acima de todas as nações, o povo que está acima de todos os povos, a menina dos olhos de Deus, a noiva de Deus. Então, esta aliança, ela é eterna e ela sempre é revivificada. E a partir de amanhã nós estaremos vendo aí realmente a reafirmação da aliança e, de fato, as particularidades da relação especial. Se você quer participar disso, venha para o judaísmo, no sentido do monoteísmo, com fundamento judaico, com instrução rabínica. Ou seja, conhecer a Deus dentro da sua origem, que é exatamente a visão judaica. Ok? Nessa forma você vai compreender melhor realmente Deus e sobre Mashiach e sobre o limiar da terra prometida. Baruch Hashem, amanhã estaremos aqui então para a nossa quarta aliá. Seja forte, seja luz, venha participar desse relacionamento especial com Deus, junto com o povo judeu. Sem ele, você não tem como participar de forma especial com Deus. Por isso, shalom, shalom, até amanhã.